Hoje eu quero falar sobre as traduções e versões da Bíblia. As traduções e versões da Bíblia. Para que você entenda um pouco do processo de como a Bíblia chegou até nós. Bom, cerca de 400 anos antes de Cristo, o que nós tínhamos era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento composto por 22 livros, que são os mesmos 39 livros que nós temos. Você pode perguntar: como, pastor, 22 livros podem ser 39 livros? É porque o primeiro e segundo livro do profeta Samuel, o primeiro e segundo livro dos reis, o primeiro e segundo livro de crônicas, era justamente um único livro, e depois foi dividido em dois por serem longos. E aí, por volta do ano 400 antes de Cristo, nós tínhamos apenas o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E entre o Antigo e Novo Testamento nós temos 400 anos sem nenhuma manifestação de profeta. Esses 400 anos são chamados de período interbíblico ou período intertestamentário. Durante esses cerca de 400 anos, alega-se por não ter nenhum profeta que Deus não falou. Porém, outros estudiosos dizem que Deus falou através de atos e ações, e não em palavras. E é nesse período que surgem livros históricos do Antigo Testamento, livros que nós consideramos apócrifos. Se não tinha nenhum profeta falando em nome de Deus, como é que podemos aceitar livros de pessoas que escrevem e falam em nome de Deus? Então nós temos os livros apócrifos. A palavra apócrifo é a palavra oposta à palavra apocalipse. Apocalipse significa revelar, descortinar, mostrar, clarear, trazer luz. Já a palavra apócrifo significa esconder, encobertar, enegrecer. Ou seja, são os livros considerados ocultos, escondidos. E por fim, nós dizemos apócrifos no sentido de não aceitos. Os livros apócrifos eles podem ser usados. Judite, Macabeus, Sabedoria de Salomão, eles podem ser usados como medida de estudo, mas nunca como medida de fé, medida de crença. Porque as crenças que eles expõem não servem para nós. Pois bem, tratando-se do Antigo Testamento, nós temos um desenvolvimento para que a Bíblia chegasse até nós. Domingo foi considerado o dia da Bíblia, e em muitos lugares deram esta palestra, esse estudo, esse ensino sobre como a Bíblia chegou até nós. Aqui no Brasil, tipicamente todo segundo domingo do mês de dezembro se comemora o dia da Bíblia, o dia da Bíblia. Pois bem, a primeira versão que nós temos da Bíblia hebraica para o grego, ela é chamada de Septuaginta. Septuaginta, que quer dizer 70. Esse nome é um nome do latim. Por quê?
O historiador Flávio Joséfos conta que fez-se necessário traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, porque toda a fala dos dias de Jesus e de cerca de 200 anos antes de Cristo era justamente grega. Então, os gregos precisavam conhecer um pouco das Escrituras, se converterem. Os judeus que estavam espalhados em todo o império grego, que antes dominava a Ásia, a Europa, era tudo os gregos que dominavam a partir de Alexandre o Grande. Os judeus também, nas suas sinagogas, precisavam de uma versão grega para poder alcançar as pessoas, mas só tinham a Bíblia em hebraico. Então, por volta do ano 270 a.C., vai ser feita a tradução da Bíblia, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que era a língua mundial da época. Essa versão ela é chamada de Septuaginta, porque ela foi feita em Alexandria, no Egito, aonde tinha a maior concentração de judeus. Na época, o rei Ptolomeu do Egito, Ptolomeu Filadelfo, chamou o seu escrivão Demétrios de Páramo para poder fazer a tradução. E Demétrio já tinha dito para ele que precisava ter as Escrituras, porque ali em Alexandria tinha-se agora a segunda maior biblioteca do mundo. O Egito queria sobrepujar todas as bibliotecas e estava faltando a literatura cabeça. Ali tinha livros de filósofos conhecidos, mas não tinha a tradução da Bíblia. Então, a pedido do escrivão, do bibliotecário Demétrio de Páramo, o rei Ptolomeu Filadelfo libera 100.000 judeus, manda presentes para o sacerdote Eleazar de Jerusalém, para que ele enviasse para Alexandria, no Egito, rabinos, homens que conheciam bem as Escrituras, capazes de traduzir do hebraico para o grego, homens que falavam bem o hebraico, conheciam bem o hebraico, escreviam bem o hebraico, conhecessem também o grego, muito bem o grego, para poder traduzir as Escrituras do hebraico para a língua que era a língua mundial, o grego. O pedido foi aceito e 6 homens, 6 eruditos, 6 intelectuais de cada tribo, eram 12 tribos, 6 de cada tribo, para poder ir para a ilha de Faros, no Egito, onde foi construído o farol de Alexandria, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali esses homens, cada um foi posto em um canto específico. Eles receberam todas as ferramentas necessárias para a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Eles receberam aí versões da Bíblia, cópias que se tinha já no hebraico, receberam dicionários e algum livro que eles precisassem consultar, cada um no seu quadrado. Ao todo, 6 homens de cada tribo, das 12 tribos de Israel, somou 72 sábios. Foram 72 homens trabalhando. E esses 72 homens trabalhando, eles demoraram 72 dias para completar a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Tem um livro que é considerado apócrifo, mas ele tem um certo respeito, porque é ele que traz essas informações, que é a carta de Aristias
que cita o historiador Flávio José. Diz que nesses 72 dias, esses tradutores se dedicaram tão intensamente à pesquisa, aos estudos e à tradução, que quando eles pegaram e mostrou um para o outro a sua versão de tradução da Bíblia, a versão era idêntica, a versão era totalmente igual. Isso põe a tradução da Bíblia do hebraico para o grego como um feito miraculoso, como um feito que é uma obra divina. Pois essa versão, que se completou em 72 dias por volta do ano 270 da Bíblia, do hebraico para o grego, é a versão que vai preparar o mundo para a chegada de Jesus. Essa versão é a versão que vai preparar o mundo para a chegada de Jesus. Aliás, é esta versão que vai permitir que os conhecidos reis magos, que na verdade não eram reis magos, mas eram astrônomos que estudavam as estrelas, descobrissem uma profecia nessa versão da Bíblia grega, lá em Números 24:17, sobre a estrela de Jacó, e eles encontrassem justamente a casa onde Jesus estava, envolto ainda quando criança, antes dos seus 2 anos de idade, nas mãos de Maria, na casa ali, possivelmente em Nazaré, porque Jesus, ou no Egito, não dá para saber ao certo aonde foi que eles encontraram. Eles encontraram Jesus envolto em panos em casa, não mais em uma estrebaria, não mais no cenário rurícola. Então, essa versão, que é a versão Septuaginta, passou a ser conhecida como a versão dos 70. É a versão de tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Mas o Novo Testamento se desenvolveu entre o ano 40 ao ano 95, ao ano 100 da era cristã. A princípio, os discípulos de Jesus não precisavam de nenhum documento escrito sobre a vida de Jesus, porque todos se conheciam e isso ia sendo pregado, passado verbalmente, oralmente. Mas com a medida da morte dos apóstolos, os documentos começaram a ser mais necessários. Então, a primeira versão de tradução da Bíblia é a Septuaginta, que traduziu apenas o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Mas do ano 0 ao ano 100, não havia uma grande necessidade de Novo Testamento escrito, da história de Jesus, das cartas de Paulo. Não havia essa necessidade. Porém, os evangelistas começaram a escrever por volta do ano 40, e o último que encerra é João, na ilha de Patmos. É uma probabilidade. Ele escreve para somar justamente o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele era avulso, livros avulsos, as cartas de Paulo estavam avulsas. Foi preciso juntar todos esses livros, e esse ajuntamento de livros deu trabalho. Isso aí foi feito gradativamente pela igreja, foi feito gradativamente. Na época que Jesus vem à terra, encarna para viver entre nós, o grego era a língua falada mundial. Então a versão da Bíblia do hebraico traduzida para o grego, dos 72 sábios que falavam fluentemente o hebraico e entendiam muito bem o grego, a Septuaginta serviu para preparar o mundo para a pregação do Evangelho. Inclusive é através dela que os gregos foram evangelizados. Mas com o trabalho dos apóstolos, com a escrita dos apóstolos, também houve a ascensão da língua latina.
E o latim passou a ocupar o espaço do grego. O latim passou a ser a língua mais falada do mundo, a língua de todo o império. Já não era mais o império grego, mas era o império romano. Embora os romanos misturassem a sua cultura com a cultura dos gregos, pouco a pouco, a língua romana estava ganhando destaque. Então começou a surgir as traduções da Bíblia para o latim. E nessa época é que Damásio, que era bispo de Roma, já poucos anos após a instituição da Igreja Católica, cerca aí de 57, 60 anos após a instituição da Igreja Católica, após o surgimento da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não é a origem do cristianismo. A Igreja Católica é justamente a corrupção do cristianismo. Então, quando Damásio, bispo de Roma, entre o ano 382 e 387, pede a Jerônimo que faça a tradução da Bíblia Sagrada do grego para o latim, então Jerônimo agora tem que conhecer bem para poder trazer toda essa tradução. Já existiam algumas versões da Bíblia, algumas traduções, versões latinas, que muitas pessoas estavam fazendo, mas que não supria a necessidade, eram incompletas ou não aceitas. Há uma versão latina da Bíblia que foi feita na África do Norte, na cidade de Cartago, no ano 170 depois de Cristo, e essa versão da Bíblia ela foi conhecida por Tertuliano e Agostinho, que são nomes influentes do segundo para o terceiro século da história da Igreja. Mas em 382 a 387 nós vamos ter a versão que nós conhecemos como a versão de Jerônimo. Jerônimo, ele vai trabalhar para que venha a existir a Vulgata. Você já ouviu essa palavra, Vulgata? Quem já ouviu essa palavra? Tem a palavra que é vulgar. Quem já ouviu essa palavra? Vulgar. Quando a pessoa diz isso é muito vulgar, essa mulher é vulgar, isso é uma mulher vulgar, a pessoa muitas vezes não sabe que está citando uma palavra que é latina. Vulgar quer dizer do povo. Vulgata então seria a versão do povo. Então Jerônimo vai escrever uma versão do latim comum, da língua do povo, uma versão vulgar, uma versão que é do povo. Quando a gente diz que a mulher é vulgar, a gente está dizendo que ela é de qualquer um, ela é de todo mundo. Ou seja, é justamente o termo latim. Mas quando a gente fala da Vulgata, nós estamos falando de um trabalho que se deu através de Jerônimo, quando ele já estava avançado em idade, ele tinha 60 anos de idade, quando ele começou a traduzir a Bíblia do grego para o latim. Percebe-se então que primeiro ela foi traduzida do hebraico para o grego, depois do grego para o latim. Então a Bíblia vai vir da tradução do grego koiné, que é o grego clássico, entendeu? Também o grego do povo, o grego popular. Algumas pessoas dizem que o grego koiné não tinha gama para ser clássico, mas tem outras pessoas que dizem que o grego koiné era o grego clássico. Mas eu prefiro aceitar como o grego do povo, porque a linguagem também do latim teria que ser a linguagem do povo. Então ele escreve no latim que todo mundo falava, nas expressões que todos podiam entender. Ele vai escrever e para isso ele vai ter que pesquisar os originais hebraicos, ele vai pesquisar as cópias dos originais hebraicos, ele vai pesquisar a cópia da Septuaginta, que é a tradução dos 72 sábios que pegaram a Bíblia lá em Alexandria do hebraico e mandaram para o grego, e agora ele tem que pegar do grego, feita por
por esses 72 e lançar para o latim, que era a língua de então. Então ele tem que traduzir. Ele demora aí cerca de 16 anos e ele vai traduzir essa Bíblia. Ele vai traduzir aonde? Ele vai para a Palestina, na cidade de Belém, região lá do nascimento de Jesus, e é lá que ele vai traduzir a Bíblia do grego para o latim. Então são várias versões. O latim é o que dá origem ao português, ao espanhol, e vai dando origem aí a outras línguas. As línguas aqui da região de baixo, conhecida como América Latina. Pois bem, algumas pessoas dizem: e as nossas versões portuguesas? Nossas versões portuguesas vêm do latim. A mais conhecida versão, que é usada até os dias de hoje por nós, é a versão de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Antes de falar quem é João Ferreira de Almeida, ou quem foi João Ferreira de Almeida, eu quero falar que existem outros também. Existe a versão de Figueiredo. Figueiredo foi Padre Antônio Pereira de Figueiredo, que ele pegou do latim e traduziu, publicou pela Sociedade Bíblica Britânica. Este padre, ele foi um dos que falou fluentemente o latim, e ele fez uma versão da Bíblia, que é uma versão usada por padres católicos. Tem a versão também de Soares, que é a versão de Padre Matos Soares. Ele pegou do latim, que é a Vulgata, por volta do ano 1932, ele traduziu para o português. Foi publicada essa versão da Bíblia em 1946 e é a versão mais usada pelos católicos e pela Igreja Católica, a versão de Padre Matos Soares. Mas nós temos o surgimento da imprensa bíblica brasileira em 1944 e a imprensa bíblica brasileira ganha o mercado, ganha aceitação, e nós temos hoje grande expansão. Nós temos 3 entidades evangélicas com distribuição de Bíblia. 3. A primeira é a imprensa bíblica brasileira. Imprensa bíblica brasileira é a primeira. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, que foi fundada em 1948. E a terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana. Enfim, ao longo dos tempos nós fomos adquirindo muitas versões de Bíblia no português. Nós fomos adquirindo muitas versões de Bíblia no português. E graças a Deus que isso possibilita o avanço do crescimento. E essas 3 entidades, elas são conhecidas justamente como entidades evangélicas, evangelizadoras. Elas durante um bom tempo também distribuiu Bíblia, ajudou na tradução de Bíblia para outros idiomas, Brasil afora, ajudou muito a distribuir e disseminar a palavra de Deus. Bom, quero falar sobre Almeida agora. As nossas versões de língua portuguesa, que são traduções feitas por João Ferreira de Almeida. Quem era ele? Ele foi ministro do Evangelho, ou seja, um pastor da Igreja Reformada de Holanda. Em 1970, ele vem trazer a sua versão Almeida, e só vai ser publicada em 1691. É a versão mais conhecida que nós temos, a versão de Almeida. A primeira foi a edição revista e corrigida, conhecida pela sigla ARC. Depois veio Almeida revisada e corrigida. Depois surgiu a ARA, Almeida revisada e atualizada. Então nós temos aí
entre as versões de Almeida, a revisada e corrigida, Almeida revisada e atualizada, e nós temos aí versões de Almeida correndo na nossa língua. De onde que vem essa tradução de Almeida? De onde que vem a tradução que nós usamos da Bíblia? É justamente do latim. Almeida traduz do latim para o português. Então há um processo para a Bíblia chegar até nós nas traduções. Vamos aqui, didaticamente, relembrar? Diga comigo, do hebraico para o grego. Do grego para o latim. E do latim para o português. Então percebe-se que não há uma distância como muita gente quer pôr. Não há aí uma noção de distorção da palavra de Deus como muita gente diz ser. Porque são traduções e versões fiéis. Então não há essa possibilidade. Bom, falando sobre essas versões que nós temos, eu quero abrir espaço para alguém fazer alguma pergunta aí. Quem tem alguma pergunta para fazer? Sim. Ou entenderam perfeitamente? Tem alguma pergunta? Quem tem? Alguém tem? Mas tem ela também que escrita em aramaico. Também. Aramaico foi pequenas porções. O aramaico, na verdade, era tão conhecido como o hebraico. Como eu disse em uma aula anterior sobre bibliologia, as partes da Bíblia, por exemplo, porções do livro de Lamentações, pequenininhas, porções pequenas também do livro de Daniel, que foram escritas em aramaico, é porque o aramaico, quando o povo de Israel, que é o reino norte das 10 tribos, foi no ano 722 a.C. para o cativeiro na Síria, eles saem do cativeiro, eles saem com o hebraico, só que algumas palavras que eles trazem de lá, cria essa linguagem conhecida como aramaico. Então o aramaico não chegou a ter no meio dos judeus toda essa expansão. Aliás, o hebraico, que é a língua semítica original, uma das línguas semíticas da região da Mesopotâmia, dos descendentes de Sem, filho de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi muito bem preservado por causa do nome de Deus, dos costumes. Essa cultura hebraica que a Bíblia mostra, a cultura judaica, ela é muito forte, ela é muito intensa. Então isso faz com que eles preservem o hebraico. E palavras do aramaico entrou. Frases do aramaico entrou, uma porção boa do aramaico entrou. Mas os judeus compreendiam como língua popular da época. Então a Bíblia ela foi traduzida dessa maneira. Gente, algumas pessoas não conhecem o sofrimento que foi para a Bíblia chegar até nós. John Wycliffe, um dos homens que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, que ajudou a evangelizar toda a Inglaterra através de sua versão, é um dos nomes fluentes. Ele nasceu em Londres no ano 1324 e ele justamente foi aos 16 anos para Oxford para estudar artes, e lá ele completou seus estudos de doutorado em teologia. John Wycliffe, ele foi professor, ele é um dos nomes mais importantes de tradução de Bíblia da língua inglesa, e ele com seus alunos traduziu do latim para o inglês uma Bíblia completa. Essa obra ele completou no ano 1382. Esta foi a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês. Houve uma revisão mais à frente do seu trabalho e houve também uma influência muito grande do trabalho de John Wycliffe. Até o século XVI da era cristã, da era depois de Cristo, a sua versão inglesa era muito conhecida. Bom, Wycliffe, ele foi justamente um grande ensinador. Através dos ensinos dele,
surgiu os lolados, conhecidos como murmuradores, zombadores, na verdade, eram assim chamados porque eles faziam oposição à Igreja Católica. É John Wycliffe que vem combater a doutrina da Igreja Católica de que o pão e o suco não é o sangue e o corpo de Cristo, mas é um símbolo. E a Igreja Católica incutia na mente das pessoas que o pão e o suco era realmente o corpo e o sangue de Cristo, e o povo absorvia na sua ignorância. Ele combateu a chamada doutrina católica romana da transubstanciação. Ele também é conhecido como aquele que combate o sacerdócio vitalício de padres, papas e cardeais. É a doutrina católica de que somente através do padre, do arcebispo, do cardeal e do papa é que nós temos acesso a Deus. John Wycliffe, ele defendia a doutrina do sacerdócio de cada cristão e de cada crente. Olha só, qualquer um, segundo os ensinos de John Wycliffe, que ele traduziu a primeira Bíblia para a língua inglesa, tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. John Wycliffe, ele conseguiu sobreviver às perseguições que ele teve, e depois dele sobreviver e ser sepultado, muitos anos depois, em 1425, a Igreja Católica tinha tanta raiva dele, dos ensinos dele, que ainda continuava sendo propagados pelos seus alunos, que o Papa mandou abrir sua sepultura, desenterrar, pegar os seus ossos, cremar os seus ossos, queimar, e depois mandou jogar as cinzas em um rio, porque não deu para queimar ele vivo na fogueira. Então, é uma ira muito grande, depois de morto, depois de sepultado, pegar os ossos da pessoa e dizer: você não morreu queimado na fogueira vivo, mas a gente vai queimar os seus ossos, seu miserável, seu infeliz. É uma coisa muito séria. Bom, eu preciso ter muitos dados aqui, e eu tenho que selecionar aqui os dados que eu mais posso trazer de relevante. A versão da tradução da Bíblia de William Tyndale. Algumas pessoas nem sequer ouviram falar, não conhecem o processo de tradução, de como a Bíblia chegou até nós e as nações. William Tyndale, ele é conhecido como o verdadeiro pai da Bíblia em inglês. Em 1516, o monge Erasmus, que era amigo de Martinho Lutero, ele publicou o Novo Testamento. E ele teve que fugir para Hamburgo, na Alemanha, onde ele terminou a sua tradução da Bíblia. E ele teve que imprimi-la em Colônia. Lembrando que era um trabalho complicado. Por quê? Porque a Bíblia era feita manualmente, conhecida como manuscritos, mão inscrito, ou seja, escrito à mão. Uma versão podia demorar aí 4, 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos para se traduzir mão a mão. Então não era a Bíblia um livro acessível para qualquer pessoa. Era difícil mesmo ter acesso à Bíblia. E o William Tyndale, ele teve esse trabalho de tradução da Bíblia Sagrada. O homem anterior que eu estava falando, John Wycliffe, uma das versões que ele traduziu à mão, ele demorou 10 meses para traduzir. E para vocês terem ideia, essa versão era vendida por 30 ou 40 libras, que era cerca de 9.600 centavos. 2 centavos era suficiente para comprar uma galinha. 4 centavos em libra era suficiente para comprar um porco. Mas não comprava as escrituras, que custava 9.600 centavos. Ou seja, uma versão da Bíblia escrita à mão, a tradução, era coisa cara, e muito cara. Pois bem, William Tyndale,
ele que já se associava a Martinho Lutero nessa época, chegando já à época da Reforma, já fazendo amizade com Martinho Lutero, ele dedicou ao estudo das Escrituras a sua vida, e ele traduziu também do latim para o inglês uma versão da Bíblia. Ele traduziu uma versão que ficou completa no ano 1525. Ele escreveu o Pentateuco, ele escreveu o livro de Jonas, ele escreveu e revisou o Gênesis, e por fim ele pegou prisão. Depois dele pegar prisão, porque a sua língua impressa da Bíblia, era de linguagem comum, causava muita ira, muita revolta, ele foi estrangulado e depois ele foi queimado em uma fogueira. Que coisa boa, né, gente? Da Bíblia chegar até nós. Estrangulado, queimado em uma fogueira. E as suas últimas palavras foi: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Tyndale é conhecido como um dos grandes colaboradores para a evangelização da Inglaterra. Nós temos que dar graças a Deus, porque hoje nós temos muitas versões da Bíblia. Houve a versão do Rei James, publicada em 1611, uma versão inglesa, conhecida em nossa língua portuguesa como a Bíblia King James. Nós já temos ela completa. Na última década aí, Sociedade Bíblica, ela produziu. Não lembro agora se foi a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não lembro agora qual delas foi que fez. Se foi a Sociedade Bíblica, se foi a Imprensa Bíblica, eu não sei. Eu só sei dizer que essa versão ela é conhecida hoje. O rei James, sendo jovem, ele se tornou rei na Inglaterra, e nessa época ele estava correndo o risco da Inglaterra toda desmoronar e se dividir. E ele então mandou compilar uma versão da Bíblia, onde ele acompanhou cada passo e cada etapa. Essa versão seria para o povo não usar a Bíblia contra a autoridade dele. Então essa versão seria uma versão pessoal, para que não desse briga entre católicos e luteranos, para que não desse briga aí entre os protestantes e os católicos que estavam todos sobre o seu reino. Então ele queria ter um reino assim de domínio, de paz e de controle. E ele mandou então fazer esta versão, a versão da Bíblia King James. E essa versão foi bem sucedida e está até hoje entre nós. Nós temos muitas versões da Bíblia, muitas mesmo. Eu não vou me ater falando mais sobre as